Fala, gente, estamos começando mais um compacto. Que prazer estarmos juntos para adorarmos o nome do Senhor. Sempre separando esse tempo para, mesmo nesse ambiente online, estarmos conectados em um ambiente mais profundo, que é o ambiente de adoração. E eu já peço que você vai dizendo para a gente aí de onde você está acompanhando. Me fala o seu nome aqui nos comentários, por favor. Já vai escrevendo o seu pedido de oração. E você pode também escrever o seu testemunho. Não é isso, pastor Samuel? Por favor. Por favor, compartilha com a gente aí o que Deus tem feito no seu coração, aquilo que Ele está falando com você. E o testemunho é aquilo que faz a gente compartilhar do que Deus tem feito em nós, né? A gente contar para as outras pessoas a obra preciosa de Jesus no nosso coração. E é muito importante, né? Com certeza. A gente conta com o pessoal aqui nos bastidores da igreja, gente. E os nossos irmãos aqui que acompanham o compacto também sempre falam: nossa, cara, eu sou tão abençoado. Mas a gente também quer ouvir você, né? Você que é o nosso membro online, você que faz parte dessa comunidade de Lagoinha, Orlando, espalhada em tantas partes do mundo. A gente também quer ouvir você, quer trazer o seu testemunho aqui para o compacto. Então, digita aí para nós, por favor, vai ser um prazer. E não deixa de compartilhar, né? Com todo mundo. Com todo mundo, com quantas pessoas você quiser. Com todo mundo, todo mundo. Vamos adorar o nome de Jesus, não sai daí não. Deus abençoe você, o compacto está começando. Vamos para cima? Você pode levantar suas mãos a Ele, fechar os seus olhos, abrir os seus lábios. Vamos exaltar o nome de Jesus nesse dia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
nossas mãos, vamos levantar nossa voz. Aproveite esse momento para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, para dizer a Ele o quanto Ele é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia duram para sempre. Grande é o seu amor, eterna é a sua misericórdia. Quem se compara a ti, Senhor? Quem se compara a ti? No céu não há ninguém semelhante ao Senhor, e na terra não há ninguém comparável, e nem debaixo da terra. O Senhor é santo, 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 santo. E ante a tua presença, diante da tua presença, não há outra posição para nós estarmos senão em adoração, em rendição, em prostração, em louvor, em louvor. Oh, te exaltamos, te exaltamos, recebe adoração. Vamos exaltá-lo, vamos. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos lá, compacto, erga a sua voz e diga: e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga santo, diga santo e santo, santo, oh, e santo, e santo, 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 e santo, santo. E quem já pisou santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória. Você pode levantar suas mãos a Ele. Eu sinto de nós exaltarmos a bondade do Senhor, exaltarmos a bondade de Jesus. Falamos sobre a sua bondade, falamos sobre a sua graça, falamos sobre a sua misericórdia nesse tempo de oração, nesse tempo de intercessão. Vamos, levanta suas mãos a Ele, levanta sua voz a Ele. Vamos cantar de sua bondade, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia
misericórdia dura, dura, dura para sempre. Grande é o seu amor, eterna é a sua fidelidade de geração em geração. Tua bondade nos cerca e nos alcança. Teu amor nos envolve e nos protege, Senhor, obrigado. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso amor, recebe o nosso melhor, Senhor. Enquanto te adoramos, libera favor e graça sobre casas, famílias. Cada pedido apresentado, libera favor e graça. É o que nós oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém, amém, amém. Você pode aplaudir e exaltar o nome de Jesus. Você pode digitar um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer estarmos juntos para mais esse tempo, exaltarmos ao Senhor. Se você está chegando agora, quem sabe você nunca acompanhou o Compacto na sua vida, não tem problema, seja muito bem-vindo. O Compacto é a nossa experiência de igreja online. Nós temos pessoas como você em tantas partes do mundo que estão conectados à nossa comunidade local aqui, a Lagoinha de Orlando. De repente essas pessoas estiveram em uma igreja física, estiveram em tantos lugares, mas não se encontraram ali e se encontraram aqui nessa família chamada Lagoinha Orlando. Mas infelizmente elas ainda moram longe, né? Talvez como você ainda mora longe, não pode estar aqui presencialmente. Então essas pessoas, assim como você, se conectam conosco nesse ambiente virtual. Nós usamos essa ferramenta, tecnologia, para conectarmos irmãos, conectarmos pessoas, para estarmos juntos nesse ambiente virtual, vivendo a experiência de ser igreja. Nós temos GCs, pessoal, a gente tem GC online. Nós temos GCs com pessoas que lideram. Gente, olha que loucura, nós temos irmãos, nós temos um casal de irmãos conectados conosco. Eles moram no Japão e eles lideram um GC com pessoas de tantas partes do mundo, do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. E entregaram a vida deles para Cristo através do nosso ambiente online. E hoje são líderes de GC. E eles vão estar com a gente no final do ano. Estão vindo para a virada. Vai ser um tempo tão maravilhoso podê-los conhecer pessoalmente. Mas assim como eles, nós temos muitas outras pessoas. E se você tem o interesse de fazer parte de um GC online, é só você deixar o seu nome aí com um dos nossos moderadores. Nós vamos conectar você, o pastor Cleiton e a pastora Marcela, que sempre aparecem aqui fazendo, né, o nosso meio de campo aqui, os nossos bastidores aqui, né, aquele primeiro momento, aquele primeiro contato com você antes dos nossos cultos de domingo. Eles são os responsáveis por essa parte do pastoreio online. Então nós queremos conectar você com algum líder, alguém aí liderando um GC, para que você também tenha essa experiência de igreja, não apenas no ambiente do culto, do serviço, da adoração, mas também no ambiente da comunhão. Nós temos 3 pilares que norteiam a nossa compreensão do que é ser igreja, nossa experiência de igreja, que é adoração, serviço e comunhão. A adoração que acontece tanto nesse ambiente, por meio dos louvores, pregação da palavra e também da contribuição. O serviço que pode ser feito aí na moderação, na liderança de um GC. Nós temos tantas formas de você que está online servir pessoas. E também a comunhão, que acontece no culto, acontece no GC. Não é porque você está longe que você não pode viver essa experiência total de ser igreja, ok? E como eu disse, também faz parte do ser igreja a contribuição, a generosidade. Paulo ensina para nós em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Aquele que semeia com abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus está interessado não apenas na sua semente, mas Ele está interessado, claro, em primeira instância no seu coração. Deus olha muito mais para o coração daquele que planta a semente do que propriamente para a semente que é plantada. Você pode plantar uma semente gigantesca, mas se o seu coração não está naquilo, para Deus não faz sentido nenhum. Jesus conta uma história, um dia ele sentou do lado do gasofilácio da entrada do templo, ele ficava vendo como os ricos davam as suas ofertas. E os ricos davam ali grandes quantidades de dinheiro, o pessoal todo mundo impressionado. Aí veio uma viúva pobre, tinha uma única moeda, e ela foi lá e colocou. Jesus ficou tão impressionado que ele virou para os discípulos e falou assim: olha, essa mulher deu mais que todos os outros, porque os ricos deram muito, mas deram da sua sobra. Ela, porém, deu tudo o que possuía. Não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com o coração. Se o coração está vinculado àquilo que está sendo semeado, você pode dar muito. Se o seu coração não está naquilo, para Jesus não significa
nada. Mas você pode dar tão pouco, mas se o seu coração está naquela oferta, para Jesus faz toda a diferença. Ele ama ao que dá com alegria. Na sua tela vão aparecer as formas de contribuição. Você pode usar tanto o Zelle quanto o Cash App, se você está me acompanhando aqui da América. Você pode usar o PayPal se você está me acompanhando de algum outro lugar. E você pode usar o Pix se você me acompanha do Brasil, ok? O pastor Samuel vai nos conduzir nesse momento de adoração agora. Fique livre, fique à vontade, faça a sua parte, faça o seu melhor e daqui a pouco eu volto para trazer a você a palavra do Senhor. Amém. Não há outro como tu, não há outro.
és santo, santo, santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Pai, obrigado pelas sementes que foram plantadas. Oramos, Senhor, para que nunca falte provisão, recursos, para que os teus filhos possam frutificar, florescer em toda boa obra e viver, ó Deus, a tua vontade no que diz respeito à vida material. Estabelece, Senhor, novas ideias, novas conexões. Estabelece, Senhor, na mente novos projetos. Amplia, Senhor, a habilidade de produzir recursos na vida e no coração dos teus filhos. É o que nós pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala, pessoal, estamos aqui em mais um compacto. Um prazer parar esse tempo aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes de nós seguirmos aqui meditando na Escritura e ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem para falar ao nosso coração, eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um pouco mais de tempo e vamos orar ao Senhor. Pai, nesse dia nós queremos mais uma vez louvar o teu santo nome e agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de pararmos juntos, ó Deus, para ouvirmos a tua voz através das Sagradas Escrituras. Fala-nos nesse dia, venha, Senhor, ao encontro do nosso coração e revela-nos ainda mais a tua vontade, ensina-nos a andar nos teus caminhos. Nós ansiamos, ó Pai, vivemos uma vida alinhada ao teu bom conselho, ao teu propósito, ao teu coração. Então fala-nos, inspira-nos, instrua-nos nessa hora. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus. E se você está comigo, digita um amém, um glória a Deus. Eu quero ler com você nesse dia. Estamos aqui falando um pouco sobre as palavras de exortação que encontramos aqui na carta aos Hebreus. Tenho chamado essa série com você aqui de série Paráclesis, porque é exatamente essa palavra que aparece ali no capítulo 13. O escritor aos Hebreus diz que essa é uma palavra de exortação, ou seja, há um encorajamento e também uma correção que é necessário ser feita para que esses irmãos eles possam caminhar, eles possam continuar prosseguindo na sua jornada espiritual, na sua jornada ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E então já vimos aqui algumas exortações que estão presentes ali no capítulo de número 2 e também no capítulo de número 3. E hoje eu convido você a seguirmos estudando essas exortações para que o nosso coração não seja surpreendido por esses erros e consequentemente, então, ao invés de colhermos de progresso espiritual, a gente acaba colhendo então de retrocesso espiritual. E essa terceira exortação que estaremos estudando, ela se encontra aqui na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5. Eu quero ler aqui apenas um pouco do contexto para nós entendermos do que se trata essa exortação. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 8, lemos assim: embora sendo filho, ele, Jesus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se então a fonte da nossa salvação, a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, sendo então designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso temos quanto a isso temos muito ao que dizer, coisas que são difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, ou vocês se tornaram resistentes ao aprendizado. Versículo 12: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que novamente os ensine os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência
no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então vemos aqui mais uma exortação que o escritor aos Hebreus está trazendo a essa igreja, relacionada agora então à lentidão no seu crescimento. Devido ao tempo decorrido, eles já deviam apresentar uma postura de pessoas que são mestres na palavra, mas infelizmente continuavam agindo como meninos. E o texto bíblico diz para mim e para você que, porque eles continuavam agindo como crianças, era necessário então que mais uma vez eles fossem ensinados nos princípios elementares da doutrina de Cristo. Se você continuar lendo comigo no capítulo 6, a partir do versículo 1, o texto mostra para mim e para você quais são essas doutrinas. Ele fala assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo para avançarmos para a maturidade, sem novamente lançarmos o fundamento do arrependimento que conduz do arrependimento dos atos que conduzem à morte, a fé em Deus, a instrução a respeito dos batismos, a imposição das mãos e a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Assim faremos, se Deus então os permitir. Então, vemos aqui que devido ao tempo decorrido, esses irmãos já deveriam apresentar aqui uma espécie de maturidade por aquilo que eles haviam aprendido. Eles deveriam ter experiência com esse ensinamento da justiça, e essa experiência então deveria produzir um caráter maduro. Exatamente o que o texto acabou de mostrar para mim e para você a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É tão interessante, nós não temos tempo aqui de lermos o capítulo de Hebreus, o capítulo 5 de Hebreus todo, mas ele faz um contraste, ele vem mostrando para nós que Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote e que ninguém toma essa honra para ele, mas que alguém é designado por Deus, e ele apresenta os parâmetros para isso, e ele vai dizer assim como Arão, e ele vai dizer que esse sumo sacerdote que é designado por Deus, assim como Arão foi cumprindo os requisitos que o próprio Deus estabeleceu, ele oferecia sacrifícios pelos pecados do povo e também pelos seus pecados. E ele vai dizer que o próprio Cristo também não tomou essa honra, mas foi designado por Deus o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um assunto muito importante dentro da carta aos Hebreus, que ele vai trabalhar no capítulo 7, 8 e 9, ou seja, de que maneira o sacerdócio de Cristo pode ser superior ao sacerdócio levítico, e ainda mais, de que maneira Cristo pode ser sumo sacerdote, uma vez que ele descende de Judá e não de Levi, não faz parte da família de Arão, mas está na tribo que foi selecionada por Deus, separada por Deus para o exercício da realeza. Como Cristo pode então ser sumo sacerdote? E ele vai buscar responder essas perguntas no capítulo 7, no capítulo de número 8, no capítulo 9 e também no capítulo de número 10. Mas ele vai mostrar para mim e para você aqui, na sequência, falando a respeito dessa postura de Cristo como nosso representante fiel diante de Deus, que durante os seus dias de vida na terra, então Jesus ofereceu orações e súplicas com alta voz, isso está no versículo 7, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, e embora sendo filho, diz o texto, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e então foi aperfeiçoado e tornou-se a fonte da nossa salvação. Perceba, o próprio Cristo foi submetido a uma jornada de maturidade, apesar de ser o Filho perfeito de Deus, por meio daquilo que ele sofreu, ele foi aperfeiçoado a fim de se tornar a resposta de Deus para o dilema da nossa salvação. Só que o texto vai mostrar para mim e para você que esses irmãos, devido ao tempo decorrido, ao invés de por meio do sofrimento eles estarem sendo aperfeiçoados na obediência em direção à maturidade, infelizmente o sofrimento os estava levando a um retrocesso. O sofrimento os estava levando a abandonar aqueles princípios elementares que eles haviam aprendido da doutrina de Cristo, ou seja, o sofrimento era uma grande oportunidade para eles colocarem em prática aquela palavra que eles haviam recebido,
Só que ao invés de eles usarem o sofrimento como uma oportunidade para praticar o que haviam recebido, o texto bíblico diz para mim e para você que eles estavam tendo uma postura de crianças, estavam retrocedendo. E o texto bíblico diz que uma vez que eles estavam se portando como crianças, retrocedendo diante do sofrimento, então era necessário alimentá-los mais uma vez com o leite espiritual, com os princípios elementares da doutrina de Cristo, para que eles pudessem então caminhar em direção à maturidade, para que eles pudessem então apresentar uma postura de caráter completo, uma postura madura a respeito da vontade de Deus. No versículo 14 ele diz que o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos então para discernir tanto o bem quanto o mal. Algumas lições que nós podemos aprender aqui a respeito desse trecho, dessa exortação que estamos lendo, dessa paráclesis que estamos lendo aqui em Hebreus, no capítulo de número 5. A primeira lição que nós podemos aprender com essa exortação é que Deus tem uma expectativa de crescimento e que devido a um tempo decorrido, Deus espera que a gente então apresente essa maturidade baseada nessa expectativa que Ele tem ao meu respeito e ao seu respeito. Se você me perguntasse como Deus mede esse tempo, eu não saberia te responder. Eu não sei se necessariamente o tempo descrito aqui diz respeito a um tempo cronológico, diz respeito a um tempo que nós podemos mensurar com o relógio. Sabe, eu não sei se necessariamente esse tempo diz respeito a meses, anos, dias, estações. Eu acredito que na verdade esse tempo diz respeito muito mais a um testemunho interno da parte do Espírito no nosso coração. E eu tenho certeza que você, que já é um cristão e está me ouvindo aqui nesse dia, você sabe exatamente do que eu estou falando, porque dentro de nós, apesar de termos pouco tempo de caminhada cristã, ou de termos muito tempo de caminhada cristã, todos nós temos dentro de nós a consciência, se nós estamos apresentando os frutos necessários daquilo que nós já experimentamos em Deus, se nós já estamos apresentando os frutos do ensino que nós já recebemos, ou se na verdade nós continuamos agindo como pessoas que, apesar do tempo decorrido do ensino recebido, continuamos agindo como pessoas inexperientes na fé, como pessoas que acabaram de nascer de novo. Eu sei que você tem essa consciência dentro de você, assim como eu tenho essa consciência dentro de mim. Parece que Deus, por meio da ação do seu Espírito, Ele meio que coloca dentro de nós esse dispositivo, que a gente tem uma noção se nós estamos apresentando os frutos que são necessários pelo ensino que nós já recebemos, pelo tempo de caminhada que nós temos ao lado de Cristo, pela intensidade da nossa comunhão, ou se nós continuamos agindo como pessoas imaturas que estão desperdiçando aquilo que foi depositado na nossa vida. Então eu quero em primeiro lugar que você entenda isso. A maturidade espiritual não tem a ver com o quanto tempo você está na igreja, mas o quanto da igreja, vamos colocar assim, está sendo formado em você. Porque nós podemos ter muito tempo de vida cristã e ainda não temos nada de Cristo em nós, todo o ensino que experimentamos não ter proveito nenhum. E de certa maneira o Espírito Santo ele vai nos medindo. Eu acho que se eu pudesse usar um texto aqui para ilustrar aquilo que eu estou falando, eu poderia aqui mencionar o texto de Ezequiel 47. Eu acho que todos nós conhecemos esse texto, o texto que fala ali das águas purificadoras. O texto fala que o profeta Ezequiel, depois de ter toda aquela visão de um rio que corre do santuário de Deus, e a maneira como esse rio, ele vai trazendo cura e vida para as nações, então ele é convidado para entrar nesse rio. E o texto bíblico diz que o primeiro convite feito pelo Senhor é para que ele entre pelas águas que estão nos seus tornozelos. A Bíblia diz que o anjo mede as águas, e ao medir as águas, então o profeta é convidado. E a Bíblia diz que ele entra então, e as águas estão pelos tornozelos. E se você já teve a experiência de ir ao mar e andar com águas pelos tornozelos, você sabe que apesar de existir uma resistência ali da água, ela é quase
imperceptível. A resistência está ali, mas ela é quase imperceptível, porque a maior parte do seu corpo está fora da água e você consegue caminhar então tranquilamente ali, mesmo que haja ali uma resistência. Mas a Bíblia diz que o anjo mede mais uma vez as águas, e ele entra então, e são águas que dão pelos joelhos. E se você já teve a experiência de caminhar com águas pelos joelhos, você sabe que a resistência ela é muito maior. Você pode caminhar por um tempo, mas se você ficar caminhando muito tempo com água pelo joelho, você vai sentir a resistência, você vai cansar e você vai querer talvez retroceder. A tendência vai ser buscar um lugar mais raso, mais confortável para se estar, do que, quem sabe, mergulhar para um lugar mais difícil ainda, que vai demandar ainda mais esforço, que é o que acontece logo em seguida. O texto bíblico diz para mim e para você que o profeta é convidado a ir mais fundo. Mais uma vez o anjo mede as águas, e o profeta é convidado a ir mais fundo, e ele tem águas pelos lombos. E se já era difícil andar com águas pelos joelhos, andar com águas na altura do peito é muito mais difícil. Você já não tem tanto controle, você precisa fazer muita força, você precisa demandar muito de você para que você consiga fazer isso. E a Bíblia diz que posteriormente então as águas são medidas mais uma vez, e é um rio que ele não pode passar andando, é necessário se entregar àquelas águas. Eu penso que talvez essa dinâmica da entrada de Ezequiel aqui na fonte das águas vivas, do rio de Deus, diz respeito exatamente os estágios que todos nós experimentamos no que tem a ver com essa profundidade ou esse retrocesso. Ou seja, pense que a resistência aqui que nós encontramos por parte da água talvez seja exatamente a dinâmica do sofrimento, a dinâmica da resistência que nós encontramos à medida que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Cristo. Quando você está no começo da sua caminhada cristã, você está ali nos primeiros dias, você vai ter uma resistência, mas talvez essa resistência seja quase imperceptível. É verdade que algumas pessoas, logo que entregam a sua vida a Cristo, elas olham e falam assim: nossa, Zulata, a minha vida, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, ela ficou um caos. E aí o pastor André Fernandes sempre fala algo que eu acho muito maravilhoso: não é que a sua vida ficou um caos, ela já estava um caos, mas você nunca percebeu. Agora a luz está incendindo e você consegue perceber o tumulto em que você se encontrava. Mas o que acontece? Eu não estou falando do sofrimento que nós já estávamos, eu estou falando do sofrimento que nos alcança pela maneira como nós vamos nos posicionando em fidelidade à vontade de Cristo, ao querer de Deus. Então no princípio ali você não vai ter muita resistência, afinal de contas você está aprendendo. É claro, vai haver uma resistência ali, mas ela é quase imperceptível. Mas à medida em que você aprofunda o seu relacionamento, essa resistência vai aumentando. E aí você precisa escolher se você vai decidir se entregar por completo e caminhar em direção à maturidade, ou se você vai escolher um lugar mais confortável para estar e consequentemente esse lugar mais confortável vai levar você em direção ao retrocesso. O que estava acontecendo? Devido ao tempo decorrido, esses irmãos haviam recebido muito daquilo que eles deveriam aproveitar e aprofundar no seu relacionamento com Deus, mas infelizmente, ao invés de eles estarem lidando com a dinâmica do sofrimento como uma ferramenta, né? Apesar de ser resistente ali, mas para que eles pudessem colocar mais pressão, mais força e aprofundar a relação com Cristo e apresentarem frutos de maturidade, o que eles estavam fazendo? Buscando um lugar mais confortável. Eles estavam retrocedendo. Ao invés de se tornarem experientes no ensino da justiça, eles estavam querendo agir como crianças, voltar atrás. Não, eu quero leite, eu quero ficar naquela situação mais confortável, ao invés de lidar com a dinâmica do sofrimento que me conduz em direção à maturidade. Então, irmãos, há um teste de Deus no meu coração, há um teste de Deus para o seu coração, há algo que Deus prova a cada um de nós. Existe algo que Ele mede, e parece que essa forma de Deus medir está muito ligada à questão do sofrimento, a maneira como eu e você nos posicionamos em relação ao sofrimento. Uma outra realidade que nós podemos aprender aqui é que esses benefícios espirituais, esses ensinos espirituais, eles devem não apenas serem recebidos, mas eles precisam ser praticados. Olha o que ele diz: o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante da palavra
tornaram-se aptos então para discernir tanto o bem quanto o mal. A vida cristã não é feita do acúmulo de conhecimento que eu e você experimentamos, mas a vida cristã é feita da prática daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós conhecemos. O Billy Graham tem uma frase que eu acho sensacional. Ele fala assim: eu preferia conhecer um versículo apenas da Bíblia e praticá-la a minha vida toda, do que conhecer a Bíblia toda e não praticar nada do que eu aprendi. Olha que forte. Eu preferia conhecer apenas um único versículo e colocá-lo em prática, do que conhecer toda a Bíblia e não praticar nada do que ela me ensinou. Jesus fala algo muito parecido em Mateus capítulo 7. Ele fala que o insensato e o prudente são distinguidos não por aquilo que eles ouvem. Ambos estão, em contato com a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que a diferença do prudente para o insensato é que o prudente é aquele que, ouvindo a palavra, ele a coloca em prática, e a Bíblia diz que ele então será semelhante a uma casa que foi edificada sobre a rocha. Vêm os ventos, dão contra aquela casa, as tempestades, e ela permanece de pé. Por quê? Porque ao ouvir a palavra, a colocou em prática. Esses irmãos estavam muito felizes com tudo aquilo que eles estavam experimentando, mas infelizmente não estavam colocando em prática aquilo que eles haviam ouvido. Não havia comprometimento genuíno com a mensagem que eles haviam aprendido da parte do próprio Cristo, da parte dos apóstolos de Cristo. E bem rapidamente, eu quero só, antes de nós encerrarmos aqui, eu quero só ler com vocês um texto. Nós vamos ler essa exortação na semana que vem, na continuação desse texto, mas eu quero ler apenas uma porção que está no capítulo 6. Ele fala assim, capítulo 6, versículo 7, ele fala assim: pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam e recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, ela é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim será ser queimada. Então, o que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui? Ele, completando esse assunto que nós vamos entrar aqui semana que vem, ele conta uma parábola. Isso aqui é basicamente uma realidade do dia a dia que ele está tomando para ilustrar o ponto da sua exortação. E ele está dizendo o seguinte: qual é a terra que produz fruto? A terra que produz fruto é aquela que está debaixo de chuva constantemente. É aquela que constantemente está sendo regada. Ela então vai ter a capacidade de produzir frutos. A terra pode ter todos os nutrientes necessários, mas se ela não for regada, se ela não receber chuva, ela não pode produzir. E lembrando que nós não podemos fazer nada, nem para produzirmos chuvas e nem para pararmos as chuvas. Ou seja, a chuva aqui é como se fosse um símbolo da graça de Deus. Não há nada que a gente possa fazer que nos dê méritos para recebermos a graça, mas também quando Deus quer derramar graça sobre nós, não há nada que nós possamos fazer para impedir esse derramar da graça sobre nós. É mais ou menos o que está lá em João capítulo 3, quando Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, o Espírito sopra onde Ele quer. Ninguém pode obrigar o Espírito a soprar, como também ninguém pode impedir o Espírito quando ele sopra. O Espírito sopra aonde Ele quer. Ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Ou seja, se eu e você queremos continuar frutificando, nós precisamos estar expostos constantemente à graça de Deus para que possamos dar fruto. Percebe? É o mesmo assunto que ele vem trabalhando aqui desde o capítulo 5. Nós precisamos estar constantemente expostos à palavra de Deus, expostos não apenas no ouvir, mas no praticar, no exercício constante, para que Deus possa colher frutos de nós. O texto diz que, ao contrário do terreno que se expõe constantemente à chuva e produz fruto proveitoso, é o terreno que não recebe a chuva, e ele passa a produzir o que?
passa a produzir o que? Ervas daninhas. O que você faz com o terreno que está cheio de ervas daninhas? Você queima ele. Você expõe ele ao fogo. Por quê? Porque aquilo que está sendo produzido ali não serve para nada. Ou seja, irmãos, duas exortações muito importantes aqui. Devido ao tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Ou seja, há uma expectativa de Deus que é posta no nosso coração pela obra do Espírito Santo, de uma maturidade que é necessário ser apresentada em função daquilo que nós estamos experimentando em Deus. E em segundo lugar, a segunda exortação, é necessário praticar, é necessário colocar em prática, não apenas estar debaixo do ensinamento, mas colocá-lo em prática, mesmo que haja resistência, mesmo que haja confronto, mesmo que haja conflito, é necessário procedermos com obediência frente àquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Amém? Vamos orar nesse dia. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui nesse tempo. Senhor, ajuda-nos a respondermos à expectativa que o Senhor tem ao nosso respeito, a respeito da maturidade, a respeito de um caráter semelhante ao caráter do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a apresentarmos frutos de maturidade, pela obediência, pela prática constante, pelo exercício constante, apresentarmos-nos como adultos que foram experimentados no ensino da justiça, ao invés de nos posicionarmos como crianças que estão constantemente demandando novamente ensino novo. Ó Deus, leite novamente. Ajuda-nos nesse sentido, Senhor. E eu também peço ao Senhor por cada pedido que foi apresentado nesse dia, cada necessidade que foi apresentada ao Senhor, que ela receba resposta, que ela receba, Senhor, das Tuas mãos, ó Deus, solução, que haja cura, haja libertação, haja resposta aos dilemas da parte do Senhor, Pai. Nós te pedimos isso juntos e te agradecemos, em o nome de Jesus. E se você crê, diga um amém, um aleluia e um glória a Deus. Vejo você semana que vem para continuarmos essa série Paráclesis, onde estamos estudando aqui as exortações de Hebreus, para depois então, posteriormente, entrarmos aqui nas palavras de encorajamento, ok? Deus abençoe você. Não esquece de compartilhar esse vídeo, essa pregação, esse culto maravilhoso. Vejo você semana que vem. Deus abençoe você e até lá.